Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Quem se alegra? Graças a Deus. Abre comigo lá em Provérbios, capítulo 11, verso 24. Só o refrão. Provérbios 11, 24. Quem abriu, diga: eu sou rico, minhas contas estão pagas. Essa é uma igreja de gente rica, de milionário. Outro dia passou uma pessoa e disse assim, conversando com o pessoal lá do trânsito, ela passou na frente, ela disse: olha, essa igreja aqui pode vir qualquer dia para assistir o culto? Aí a pessoa falou: pode. Aí disse: mas qualquer pessoa pode vir visitar? Eu disse: pode. Sabe, porque vem todo mundo muito arrumado, muito chique. Eu penso que só podem vir pessoas ricas. Eu digo: é verdade, essa é a igreja de gente rica. Amém, irmão? Glória a Deus. Provérbios 11, 24 diz assim: quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. A quem dá a beber será dessedentado. Quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Tem muita gente que não tem sido acrescentado mais e mais. Tem muita gente que está vivendo uma vida de escassez. Por quê? Porque não tem cumprido um princípio de dar. Se você dá, você vai ser acrescentado. E a Bíblia diz que não é só um acréscimo, mas vai ser acrescentado mais e mais. O que falta na vida do crente, muitas vezes, é uma consciência de que ele é um ser generoso, porque Deus estabeleceu o crente para ser generoso. Nós, como filhos de Deus, precisamos entender que o propósito dele para criar o homem, para criar a humanidade, é a generosidade. Deus nos deu, Deus nos fez, Deus deu Jesus. Tudo diante de Deus se trata de dar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: para Deus, o dar é muito importante. E essa é a cultura do céu. A cultura do céu é dar. A cultura do céu é compartilhar. A cultura do céu é ofertar. Então, essa é a cultura que deve fazer parte da vida de um crente. E quando você faz isso, você entra numa atmosfera, num ambiente de acréscimo. Porque quanto mais você dá, mais será acrescentado na sua vida. Você não entende como, é algo sobrenatural. Aí é que entra o sobrenatural de Deus. Eu não sei, eu não entendo, mas porque eu dou, porque eu obedeço, porque eu cumpro um princípio, porque eu me jogo nessa cultura, eu me envolvo com aquilo que é o propósito de Deus, as coisas começam a acontecer na minha vida. Aquilo que eu não sei de onde vem começa a ser acrescentado mais e mais. Você está aqui, querido? E a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável vem de Deus, vem do alto. E Deus, à medida que você dá, Ele vai acrescentar mais e mais na sua vida. A Bíblia diz que nós já somos abençoados. E nada vai mudar. O fato de você dar ou não dar, não vai mudar o fato de você já ser abençoado por Deus. Deus já estabeleceu você como uma bênção nessa terra. Mas quando você cumpre um princípio, coisas são destravadas. E aí é acrescentado mais e mais. Você está aqui? E quando você dá, e a Bíblia diz, dá liberalmente, dá com liberalidade. Sabe, dá sem ter aquele pensamento. Muitas vezes o diabo tem paralisado os crentes. Muitas vezes o diabo tem trazido um pensamento de escassez. Olha, se você der, vai faltar. Muitas vezes o diabo tem trazido um pensamento de falta, de mesquinhez. Mas isso não combina mais com a gente. Essa é uma igreja de ricos. Amém? E a Bíblia diz que quem dá liberalmente, ser-lhe-á acrescentado mais e mais. E aí ele continua dizendo no verso 25: a alma generosa. Quem aqui é generoso? Quem aqui tem uma mente generosa? Uma alma generosa. Quem aqui tem? Aí o que ele diz? Prosperará. Aleluia. Então, porque eu sou próspero, eu sou generoso. E porque eu sou generoso, eu prospero. Amém? Então, com essa consciência, eu queria que você separasse aí a sua oferta. Eu queria que você separasse o dízimo, né, que não é seu, é do Senhor. E você vai devolver para Ele. Com essa consciência de cultura do reino, de cultura do céu,
de que você é generoso, de que Deus traz para você, para que você seja um centro de distribuição. Você não é um centro de retenção, você é um centro de distribuição. Deus te dá para você dar. E aí é mais acrescentado sobre a sua vida. Mais e mais é acrescentado sobre a sua vida. Amém? Então, com essa consciência, separa a tua oferta, seja generoso, separa o teu dízimo. Você que vai fazer isso através de dinheiro em espécie, você pode usar o envelope que está aí na sua frente. Se você vai fazer através de Pix, nós temos o Pix aqui atrás, que você pode fazer, ou se você prefere fazer através da maquineta de cartão de crédito ou débito, como eu, nós temos as nossas tesoureiras lá atrás. Você que está em casa, você também está participando do culto. Não deixa de participar dessa oportunidade. Amém? Jesus. Uma oferta milionária aí é... Glória a Deus. Que benção. Prontinho. Você já fez seu Pix? Já separou sua oferta aí? Graças a Deus. Então vamos orar? Levanta aí suas mãos, levanta aí seu envelope, se você vai fazer através de dinheiro em espécie. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de ofertar na Tua casa. Obrigado pelo privilégio que nós temos de dizimar na Tua casa. Senhor, nós fazemos isso com toda a alegria do nosso coração. Fazemos isso porque entendemos que somos generosos. Entendemos, Pai, que a Tua palavra nos ensina a toda a generosidade, para que desfrutemos da abundância, para que desfrutemos, Pai, da plenitude que você tem para nós. Mas, acima de tudo, para que entendamos que nós somos generosos e que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Por isso, recebe, Senhor, a nossa oferta, recebe, Senhor, o nosso dízimo como forma de adoração, de obediência, de gratidão a você. É com toda a alegria que nós fazemos isso. Consagramos essas ofertas a você e declaramos, Pai, multiplicação no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Sai do seu lugar e vem adorar ao Senhor. Só vai melhorar. 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 Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graças e paz, tudo bem? Gente, obrigada. Vocês podem sentar. Você está animado nessa noite? Diga, eu estou animado. Porque o Senhor é a minha alegria, a minha paz. Ele é a minha força. Ele é a minha cura. Ele é a certeza que eu tenho de que hoje eu estou bem, mas amanhã eu estarei melhor. Amém? Sabe, queridos, nós precisamos nos animar quando nós ouvimos a verdade sobre quem nós somos e quem Deus é. E às vezes a gente fica abalado pelo que está acontecendo ao longo dos nossos dias. E às vezes a gente pode ser levado a esmorecer de alguma forma, ser levado a desanimar por alguma situação. Mas, irmãos, nós precisamos entender que a verdade da palavra ela está estabelecida para nós. Para que quando nós olhamos para ela, isso possa nos erguer, nos levantar. Então, quando nós estamos aqui para ouvir a palavra, para receber a palavra, para cultuar ao Senhor, algo precisa nos erguer por dentro. Algo precisa nos levantar por dentro. Amém? E isso precisa nos animar. Nós não podemos chegar nesse ambiente e sermos expostos à palavra, sermos expostos à adoração, sermos expostos a um momento de dízimos e ofertas e a gente sair igual não, irmãos. A gente vem para cá para sair daqui melhor. Então, se você chegou bem, amém. Você está bem, isso é maravilhoso. Mas você vai ficar melhor quando você sair.
Quando você estiver lá fora, você vai estar melhor do que o que você está agora. Se você chegou hoje meio triste, meio para baixo, meio cansado, eu quero te dizer, quando você sair daqui hoje, eu posso te garantir, você vai sair melhor do que o que entrou. Agora, o que vai definir isso? A forma como você crê, que essa palavra vai te levantar de alguma maneira por dentro. Isso vai ser definitivo, porque aquilo que você crê é o que vai acontecer a você. Aquilo que você crê e aquilo que você fala é o que vai acontecer a você. Amém? Você está animado mesmo? Diga, eu vou sair daqui hoje melhor do que o que eu entrei. Você pode orar junto comigo? Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos nesse momento diante do Senhor, Pai, juntos como igreja, preparados, Pai, para aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Senhor, fale conosco pela sua palavra, fale conosco através do teu Espírito que em nós habita, Pai. Nessa noite, nós queremos ser instruídos, iluminados, Pai, nós queremos ser tocados pelo Senhor, pela sua unção, Pai. Nós não queremos sair daqui os mesmos, nós não iremos sair daqui os mesmos, Pai. Nós confiamos que o Senhor nos trouxe aqui com um propósito de nos levar além do que nós já temos ido até aqui. E nós queremos, Pai, confiar nisso, confiar na Tua poderosa mão atuando sobre nós. Nós nos colocamos nessa noite aqui, dispostos, Pai, para receber a Tua doce instrução, para receber, Pai, a Tua maravilhosa palavra, para sairmos daqui transformados, Senhor, melhores do que o que entramos nessa noite, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Irmãos, eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Isaías, no capítulo 53. Eu sei que é um texto que você com certeza já conhece. Eu vou ter que correr aqui porque o tempo hoje é bem curtinho, então se eu falar mais rápido, você vai pensar um pouco mais rápido, você vai ouvir mais rápido, amém? E aí a gente vai se ajudando. Isaías capítulo 53, no verso 4, a Bíblia diz assim: verdadeiramente, diga verdadeiramente. Isso significa que é uma verdade, não uma mentira. Amém? Se você estivesse conversando comigo e por um acaso alguém dissesse, olha, eu acho que o pastor William falou assim, e você estava lá e você ouviu como ele falou, e você ia dizer, olha, na verdade, verdadeiramente o pastor William falou dessa forma. Você iria dizer da forma como realmente a coisa aconteceu. E a Bíblia está mostrando que aqui nesse texto, o que vem escrito em algumas versões, como certamente aparece nessa versão aqui, que é a Revista e Corrigida, como verdadeiramente, ou seja, é um fato, é verdade. Amém, gente? E ele diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos ou reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O que moeu Jesus? As nossas transgressões, as nossas iniquidades. Os nossos pecados moeram Jesus. Amém? E a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Porque alguém foi castigado no nosso lugar, hoje nós podemos ter paz. Você está comigo? E a Bíblia diz, e pelas suas pisaduras, ou pelas suas feridas, ou por suas chagas, a Bíblia diz, fomos sarados. Ei, diga comigo, fomos sarados. Fomos, diga comigo, é passado. Fomos sarados é passado. Fomos sarados não é algo que vai acontecer, irmãos, é algo que já aconteceu. Sabe, queridos, por que eu estou mostrando esse texto para você hoje? Porque nos últimos dias, nas últimas semanas, eu vi muitos irmãos adoecendo por uma razão ou por outra. Inclusive, a mim mesma veio uma enfermidade, a mim mesma veio um sintoma de gripe, veio um sintoma de resfriado, vieram sintomas sobre o meu corpo físico. Eu estou ministrando para você nessa noite, mas eu passei a noite toda tendo crises de tosses. E sabe por que eu não vou deixar de pregar cura, irmãos? Porque eu não prego cura, porque eu acho que vou ser curada. Eu não prego cura porque eu acho que o Senhor quer me curar. Eu não prego cura porque eu acho que é o certo. Eu não prego cura, irmãos, porque eu sinto que eu sou curada. Eu prego cura porque é uma verdade que está estabelecida na palavra de Deus e foi revelada a nós por meio de Cristo. Cura não é algo que vai acontecer, querido. Cura é algo que já aconteceu. Nós fomos sarados. Deus não vai nos curar se Ele quiser. Ele quis nos sarar. E Ele fez isso por meio de Cristo. E aí, às vezes, pode ser que você esteja dizendo, nossa, mas você só está dizendo isso porque é com você. Não, eu estou dizendo isso, irmãos, porque nós não podemos nos conformar que quando a enfermidade vem, é normal na vida do crente. Porque se nós temos um preço que foi pago para nos livrar, e isso está nos acometendo, algo de errado não está certo.
Nós não podemos nos conformar, irmãos, nós somos da fé e os da fé creem. Foram curados. O irmão Rega ensinava, vocês foram curados. Ele entendeu um dia, quando ele precisava levantar do leito de enfermidade, que o Senhor o havia curado. Ele entendeu que aquilo que ele falasse, crendo no coração dele, sem duvidar, iria acontecer. E ele olhou para as Escrituras, irmãos, e aquilo levantou ele do leito de morte, o leito de enfermidade que segurava um rapaz durante anos da sua vida, impedindo que ele fizesse qualquer coisa que uma pessoa comum e normal, com uma vida saudável, poderia fazer. Aquilo levantou aquele homem, irmãos. E se hoje nós estamos dentro de uma igreja Verbo da Vida, no estado do Piauí, dentro da cidade de Teresina, é porque essa palavra um dia chegou ao coração daquele homem, trouxe revelação a ele, trouxe cura a ele. Ele foi usado por Deus para uma obra que nos alcançou. Alguém naquela nação, nos Estados Unidos, ouviu sobre essa palavra. E esse alguém tinha um nome, que era pastor Bud Wright. Ele decidiu vir ao Brasil como um missionário, e aqui estabeleceu as igrejas Verbo da Vida, e isso nos alcançou através também das escolas Rema, e hoje nós estamos aqui, eu e você, irmãos, tivemos nossas vidas transformadas por causa de alguém que creu na palavra que diz que nós fomos curados. Nós não vamos ser, irmão, nós somos curados. Nós fomos curados no momento em que Cristo pagou o preço, pelas pisaduras dele nós fomos curados. E sabe, ainda que eu estivesse sem voz, eu pregaria para você dizendo que Ele me curou. Porque o nosso sintoma, querido, não pode mudar a verdade da palavra. A dor que está em nós não muda a verdade da palavra. Se um dia acordamos angustiados, isso não muda a verdade da palavra, que diz que nós somos alegres. Se um dia estamos atribulados, isso não muda a verdade da palavra, que diz que paz está em nós, porque a Shalom está em nós. Sabe, não pode mudar aquilo que é um estado espiritual, não pode ser mudado por um estado emocional ou físico. Você não pode se conformar com doença na sua vida, querido. Você não pode se conformar com doença na sua casa. Você não pode se conformar com doença na sua família. Você não pode se conformar com doença nos seus filhos. Você não pode se render quando o seu cônjuge está doente. Você precisa se levantar e orar por ele. E a cura que está manifesta lá na eternidade vai se manifestar aqui também. Nós não podemos, irmãos, nos recusar a crer na verdade enquanto cremos nos sintomas que são físicos e passageiros. Você pode estar agora mesmo com uma dor de cabeça e pensando, essa mulher está gritando e está aumentando a dor, eu não estou me sentindo curado. Ei, você está sentindo isso, mas isso passa. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Nós servimos a um Deus que é eterno e Ele não muda. Não é um Deus ontem, outro amanhã. Deus é o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo para sempre. Agora, a enfermidade, os médicos mesmos às vezes são confundidos, porque o diagnóstico que diz hoje que você tem câncer, amanhã diz que você está curado. Porque alguém que um dia foi diagnosticado com um HIV, no outro dia, daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, ele pode ser diagnosticado como curado. Então a medicina muda, querido, mas a palavra é a mesma. Nós precisamos nos indignar com a mentira do diabo e precisamos nos levantar crendo na palavra verdadeira de Deus. Sabe, cura não tem a ver com o estado emocional ou físico. Cura é um estado espiritual que foi conquistado por Cristo, foi nos dado por Deus e foi revelado pela palavra. Eu vou dizer de novo, cura não tem nada a ver com o estado emocional ou físico. Cura é um estado espiritual que foi conquistado por Cristo, foi nos dado por Deus e foi revelado pela palavra a nós. Se você acha que cura tem a ver com o seu estado físico, irmão, você está na igreja errada. Porque nessa igreja nós cremos que cura é um estado que é de fato espiritual. Foi uma verdade estabelecida espiritualmente e nos alcançou porque nós somos um espírito. O meu corpo não define quem eu de fato sou. O que me define é quem eu sou espiritualmente. E o que nos define como quem somos espiritualmente é que nós somos filhos de Deus. E Deus não tem doença. Samere, mas tem pessoas que ficam doentes. Eu quero que você abra comigo 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso... Deixa eu ver aqui qual verso vai ser. 2 Coríntios, capítulo 4. No verso 16. O apóstolo Paulo, dentro desse contexto, está falando sobre o sofrimento causado pelos açoites que ele vinha passando. Ali ele fala também sobre as perseguições, sobre as prisões e o que isso estava causando no seu corpo.
De fato, Paulo foi açoitado muitas vezes, perseguido por pregar o evangelho. E eu acredito que você e eu concordamos que quando alguém nos açoita, e se esse açoite é feito com armas que são caseiras, mas que são severas, como era o caso, os chicotes naquele tempo tinham ossos em suas pontas, e muitas vezes quando alguém era açoitado, quando alguém era chicoteado, esse alguém era ferido. Então nós podemos concordar que feridas causam dores. E Paulo está falando aqui que ele vinha passando por isso, ele vem contando sobre essas situações. E no verso 16 ele diz, por isso não desanimamos. Mesmo Paulo estando passando por situação de dores essas causadas pelas perseguições que ele passava. Não porque Deus o havia colocado no leito de enfermidade, porque Deus não tem leito de enfermidade para nenhum dos seus filhos. Mas porque ele passava por isso, ele diz, olha, nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo estava dizendo, olha, ainda que o meu corpo de alguma maneira se desgaste, por dentro eu estou sendo renovado todos os dias. Agora, irmão, deixa eu te perguntar, o que renova alguém que está sendo perseguido, sendo açoitado, sendo ferido, o que renova alguém por dentro? Alguém que passa por situações de perseguição, alguém que passa por situação de dores, só é renovado porque tem alguém por dentro dele, que o levanta todos os dias, quando ele se relaciona. Sabe o que vai levantar a gente, querido, quando nós estivermos passando por qualquer situação, de doença ou não, é quando nós estamos em relacionamento com Deus, em comunhão com Ele. Isso vai nos levantar. A palavra dentro de nós é o que vai nos levantar. Mas se nós estivermos vazios de palavra, não tem remédio que vá adiantar. Obrigada por um amém. E Paulo diz, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E ele fala no verso 18, um texto que muito crente fala, mas na hora que a gente é abalado por alguma situação natural, a gente é levado muitas vezes a crer o contrário do que a gente fala. E aqui no verso 18 ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem. Ou seja, eu não olho para as coisas que são visíveis, eu não dou atenção para o que é visível, eu não dou atenção para a dor, eu não dou atenção para um sintoma, eu não dou atenção para a conta que está para pagar, eu não vou dar atenção para o que o meu estado emocional está dizendo, mas eu vou olhar nas coisas que não se veem. Ele diz, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, o que nós precisamos olhar? Para as coisas naturais, para as coisas que são possíveis de ver com os olhos? Eu vou olhar para os sintomas? Não, querido, eu vou olhar para aquilo que a palavra de Deus diz, que são coisas muitas vezes que não são visíveis aos meus olhos, mas são verdades que estão estabelecidas no reino espiritual. E são elas que vão nos renovar de dia em dia, são elas que vão nos levantar, são elas que vão fazer com que, ainda que o exterior esteja se corrompendo, o interior se renove. Porque se no interior, irmão, você não tiver vida, então não tem vida do lado de fora que vai resolver o seu problema. Mas se você tem vida dentro de você, saiba de uma coisa, nada vai abalar você. Sameiro, você está dizendo isso porque é só uma gripe, é só um resfriado, ou é só a dor de cabeça que alguém está passando, e quando é uma enfermidade séria? Ei, irmãos, sabe, como eu falei, a cura é uma verdade estabelecida e nada muda isso. A Bíblia fala em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 3, assim, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas, diga todas as coisas, que conduzem à vida. Ei, doença conduz à vida? Tem alguma doença que leve você à vida? Não. Toda doença, se ela não for tratada, se ela não for cuidada, se ela não for olhada para ela de forma a paralisar o seu efeito, ela vai conduzir à morte. E Pedro diz que todas as coisas que conduzem à vida e piedade estão sendo doadas a nós. Nos têm sido doadas. Ele está falando no presente. Ele está dizendo, olha, tem sido dado a gente tudo que a gente precisa para viver. E ele vai explicar como é isso. Ele, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro está dizendo o seguinte, olha, tem sido dada vida e todas as coisas que levam à vida, isso tem sido dado a mim e a você, como? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu sou levada a receber das coisas que dizem respeito à vida, das coisas que conduzem à vida. Então, quem diz que doença é uma coisa que tem a ver com Deus, é porque não conhece aquele que nos chamou para a sua glória. Porque se nós conhecemos e temos tido um conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória,
Eu não sei se você está conseguindo compreender. Então, nós vamos perceber que tem sido doadas para nós todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tudo que conduz à vida, nada que conduz à morte. Nada que conduz à morte vem de Deus. Se tem algo que conduz à morte e vem a nós, irmãos, não tem nada a ver com Deus, nós precisamos paralisar essa ação de alguma maneira. Agora, muitas vezes a gente acredita dessa forma contrária porque não conhece aquele que nos chamou para a sua glória. Porque quanto mais eu conheço aquele que me chamou para a sua glória, mais eu recebo as coisas que ele tem me dado, que conduzem à vida e à piedade. E aí a gente vai ver outros textos, como em Lucas, no capítulo 4, no verso 40, que diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Lucas aqui está falando sobre todos, ao pôr do sol, todos eram levados a Jesus. E Jesus, a Bíblia diz que todos os que tinham lá enfermos de diferentes moléstias, ou seja, não importa qual seja a doença, todos os que chegavam até Jesus, todos os que tinham alguma doença, mesmo que fossem doenças diferentes, eles eram levados a Jesus e Jesus os curava. E a Bíblia diz que ele fazia isso impondo as mãos sobre cada um. E sabe, irmãos, às vezes a gente fica em dúvida se uma pessoa ou outra vai ser curada. Ei, não me importa se uma pessoa ou a outra vai ser curada ou não. A Bíblia está me dizendo que Jesus, ele curava a todos aqueles que se achegavam a ele. Jesus não escolhia e pensava, deixa eu ver se esse aqui precisa aprender um pouco mais. Deixa eu ver se esse aqui está precisando aprender um pouco mais com essa doença. Deixa eu ver se esse aqui já pecou o suficiente para entender que a vida de pecado não é para ele. Não, a Bíblia diz que todo mundo que era levado até Jesus, Jesus curava. Jesus mudou? Ei, Jesus mudou? Não. Então fale para hoje, Jesus mudou? Não. Se Jesus não mudou, por que nós estamos mudando a forma como cremos? Salmo 107, no verso 20, diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou no passado. E os livrou do que lhes era mortal. Como foi que o Senhor nos sarou e como foi que o Senhor livrou-nos do que era mortal? Enviando sua palavra. Quando Cristo foi enviado, porque Ele e a palavra são um, então o Senhor nos sarou e nos livrou do que era mortal. Agora, quando nós temos dúvidas sobre quem é Jesus, nós precisamos olhar para a palavra, porque Ele e a palavra são um. Então, se eu olho para a palavra, eu percebo que aquilo que Ele fez já me sarou, aquilo que Ele me fez já me curou, e Ele me livrou do que era mortal. Por que tem crente que fica com medo de morrer? Viver para nós, irmãos, deve ser como o apóstolo Paulo falou. O viver para nós é Cristo. E o morrer é lucro. Então, se o diabo começa a botar pensamentos de morte em você, você tem que dizer para ele: Satanás, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho um destino e ele é certo. Eu sei para onde eu vou e eu sei para onde você vai. Se eu for, eu vou passar a eternidade com o meu pai. Agora tu já está destinado para o juízo eterno. Já tem um lago preparado para você, já tem todo um cenário preparado para você. Agora, para mim, há uma eternidade de glória com o meu Pai. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou incomodar você, Satanás, fazendo aquilo que diz faz as tuas obras. Mas se eu for para o meu Pai, eu sei, eu vou para o meu Pai. Viver Cristo, irmão, e morrer é lucro. Agora, é verdade, enquanto eu puder, eu viverei e contarei os feitos do Senhor. Você está entendendo, irmão? E talvez seja muito bom a gente dizer amém nessas horas. Talvez seja muito fácil dizer e pregar isso numa hora como essa, com sintoma gripal, ou com probleminha de garganta, ou qualquer outra coisa que possa aparecer nas nossas vidas. E quando se trata de um câncer? E quando se trata de uma doença que os médicos dizem: olha, não tem mais jeito, você agora vai para a glória. O que a gente vai dizer, irmãos? A gente vai se conformar com isso? A gente vai dizer, é mesmo. Sabe, queridos, existem coisas que podem impedir a cura de alguém. É bem verdade que existem pessoas que não são curadas por alguma razão. Nós podemos aprender no Rema alguns desses motivos. A ignorância acerca da palavra de Deus é uma das razões. Às vezes a pessoa não sabe o que a Bíblia diz sobre cura. Então ela, quando é acometida de uma doença, ela não sabe como reagir, ela não sabe como crer, ela não sabe em que se apoiar. Às vezes pode ser que seja uma pessoa que duvida da palavra de Deus. Sabendo que Deus curou, ela ainda assim duvida. Então ela pode não receber a cura dela. Pode ser que essa pessoa tenha pecados não confessados. Pecados não confessados podem impedir a cura. Pode ser que alguém não observe as leis naturais e isso impeça a cura. Se a gente diz para uma criança: menino, não anda descalço no sol quente, porque tu vai pegar uma dor de garganta, não molha a mão nessa água quente, coisas desse tipo, a gente está dizendo para ele observar leis naturais, porque senão ele pode adoecer.
E às vezes a pessoa está num estado de doença, ela é curada, mas ela para de observar as leis naturais. E se ela para de observar as leis naturais, então ela pode ser acometida da doença. E isso impede que ela tenha a cura dela ou conserve a cura dela. Também é possível que alguém tenha falta de perdão ou amargura no coração. E isso também pode impedir a cura. Pode ser que essa pessoa tenha falta de fé. Ou então ela está colocando a fé dela mais nos sintomas do que na palavra. Existem muitas razões, podem ser palavras negativas que essa pessoa está falando. Coisas negativas contrariando aquilo que ela um dia disse ou creu, e agora ela está falando o contrário. E isso impede que ela receba a cura. Isso impede que ela tenha a cura manifesta. Agora, eu te pergunto, queridos, você e eu sabemos que a medicina usa de alguns artifícios, de alguns recursos, para levar cura às pessoas, não é verdade? Pode ser um remédio, pode ser um tratamento, pode ser uma cirurgia. Muitas coisas podem ser usadas para levar alguém a receber sua cura. E uma das coisas que a gente vê, por exemplo, quando alguém é acometido de um câncer, é que os médicos recomendam que essa pessoa faça, por exemplo, quimioterapia. Não é? Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Agora, você sabe que existem muitos pacientes que, mesmo fazendo quimioterapia, acabam morrendo de câncer? Você sabe disso? E eu te pergunto, os médicos, sabendo que existem pessoas que morrem de câncer, mesmo fazendo quimioterapia, eles alguma vez dizem que não vão usar quimioterapia porque não funciona, porque alguns morreram? Por que a medicina não desiste de usar a quimioterapia, por exemplo, no tratamento de um câncer, por causa do percentual de mortes que acontecem para pessoas que, mesmo fazendo quimioterapia, morrem? Por que é que nós que somos da fé, por que nós que cremos, que sabemos da palavra da fé, cremos na palavra da fé, falamos a palavra da fé, por que, irmãos, nós vamos deixar de acreditar no poder da palavra de Deus por causa do percentual de um ou outro que adoece ou que morre? Ei, eu não vou me interessar nos percentuais, não me interessam os percentuais. Ah, porque fulano é crente, é da palavra da fé e adoeceu, ou fulano era crente, era da palavra da fé e morreu. Ei, não me interessa o percentual, eu continuo acreditando que a palavra de Deus funciona. Sameri, é muito fácil você dizer isso, você não é parte da estatística, e nem você. Agora, uma coisa é certa, eu quero fazer parte da estatística daqueles que foram curados pela palavra. Porque o médico, se você for perguntar, ele não vai dizer assim, sim, você acredita em quimioterapia? Aí ele vai dizer, acredito. Aí você diz, e o paciente tal que morreu, mesmo fazendo quimioterapia? Ele vai dizer que existiam vários outros motivos e razões para aquela pessoa, mesmo fazendo uso do tratamento, não ter sobrevivido, ter morrido. Aí por que a gente, quando é perguntado, questionado, por causa daquilo que nós cremos, se alguém foi curado ou morreu, a gente vai dizer que não funciona? Ei, querido, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A Bíblia fala, eu não vou ficar com o que ela diz. A Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 24, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. Sabe, queridos, a gente tem várias passagens que vão dizer que nós fomos sarados. Não que nós iríamos ser, nem que nós iremos ser, mas que nós já fomos. Então, é um estado que foi conquistado por Cristo para nós, revelado em Deus e é revelado na sua palavra. Nós não podemos recuar daquilo que nós dizemos que acreditamos. E sabe, a Bíblia fala em Jeremias 17, no verso 5, que é maldito o homem que confia no outro homem e que faz da carne mortal o seu braço. Ou seja, e aparta do seu coração o Senhor, ou aparta o seu coração do Senhor. O que a Bíblia está dizendo? Que nós não podemos confiar no outro homem e apoiar no braço dessa pessoa a nossa confiança e apartar o nosso coração do Senhor. Mas também a Bíblia vai dizer, no verso seguinte, no verso 7, lá do mesmo capítulo de Jeremias 17, diz assim, olha, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? É que, se por um lado eu não posso deixar de apoiar o meu braço, ou apoiar no braço de alguém, e se eu não posso, por um lado, deixar de confiar nos homens, mas eu também não posso confiar só nos homens e deixar o meu coração se apartar de Deus. E eu posso, por um outro lado, confiar no Senhor e me apoiar no braço natural. Você está comigo? O que eu não posso é fazer o contrário, confiar no braço, que é mortal, e também fazer da minha confiança a confiança em outra pessoa, e me apartar o coração do Senhor. Eu preciso confiar no Senhor e deixar que Ele seja a minha esperança. E posso me apoiar no braço de alguém que seja mortal.
que eu estou querendo dizer? Nós não podemos, irmãos, quando a medicina vem nos trazer diagnósticos, confiar nesse diagnóstico, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Então, a minha confiança não está no que o médico diz. E eu não posso apoiar no braço do que é mortal, porque um médico morre, eu não vou me apoiar nele. E eu não posso apartar o meu coração do Senhor. Eu preciso fazer as duas coisas. Eu preciso confiar no Senhor, crer que Ele é a minha esperança e depositar nele a minha esperança e me apoiar no que é mortal. Porque naquele que é mortal a gente só tem apoio, mas confiança eu não posso ter. Isso significa que numa hora de uma pressão eu posso me valer da medicina? Sim, a medicina é bênção, foi Deus que nos deu. Agora, eu não posso fazer dela a minha confiança. A medicina é um apoio, é um suporte, é um lugar onde a gente tem ali onde se encostar. Mas a confiança é no Senhor. A confiança da gente deve estar nele. E se você quer aprender a conservar a sua cura, você precisa buscar conhecimento sobre isso. Eu não vou ter tempo de falar tudo aqui, infelizmente. Hoje é um culto de quinta, o horário é reduzido. Mas nós temos títulos na nossa livraria no Verbo Shop que ajudam você como lidar com isso. A gente tem, por exemplo, esse aqui do pastor Bud, que é Receba a Sua Cura. Tem gente que dá muito tempo para comprimido, para remédio, para diagnóstico, para consultar, tudo bem. A gente tem que ir para isso aí quando precisa. Mas a nossa confiança precisa estar no Senhor. E você precisa se alimentar de coisas assim para levantarem você por dentro. Aí tem esse outro aqui, o poder criativo de Deus para a cura. Às vezes a gente gasta dinheiro nosso com coisas que vão passar tão rápido. E a gente não para ouvir aquilo que vai trazer cura ao nosso coração. Confia no homem, mas é maldito porque está confiando no homem. Isso se torna maldição para nós, irmãos. A Bíblia diz que confiar no Senhor, ainda que a gente precise se apoiar na medicina em algum momento, confiar no Senhor é bênção para nós. Você está comigo? E aí a pessoa diz, mas como é que eu vou conservar? E tem lá um outro título também, como conservar a sua cura. E a gente vai aprendendo pela palavra que a conservação da cura é uma decisão diária. Não é uma coisa que eu hoje recebo e amanhã, pronto, está tudo feito. Não, amanhã eu preciso conservar a minha cura. Como? Resistindo ao diabo. A Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. Lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 27. Diz, não deis lugar ao diabo. Tem crente que abre espaço para o diabo, deixa ele à vontade, correr, fazer o que ele quiser dentro de casa. E como é que vai resistir a ele se você dá lugar? Não dê lugar ao diabo. Não abra espaço para ele. Não dê vez a ele para falar contrário àquilo que você crê. E a Bíblia diz, resistir, sujeitar-vos, portanto, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá. Ei, tem gente que resiste a Deus e quer que o diabo fuja. Você não pode resistir a Deus, você se sujeita a Deus. Senhor, você é a minha confiança. Senhor, eu ponho no Senhor a minha fé. Senhor, eu me sujeito à tua autoridade sobre essa terra. Senhor, eu me submeto com humildade de que o Senhor é poderoso mais do que eu para fazer tudo acontecer aqui nessa terra. Agora, eu resisto a você, Satanás, nas suas intenções, nos seus feitos, nas suas armadilhas, nos seus impedimentos. Resistir ao diabo e ele vai fugir. Tem gente que resiste a Deus, resiste ao que a palavra diz e espera que o diabo fuja. Não tem como funcionar, irmão. Não funciona assim. E a Bíblia diz que nós precisamos conservar firme a nossa confissão. Se você confessou hoje que você é curado, o sintoma está insistindo lá, conserve firme a confissão. Não desanima, não. Não é porque amanhã o sintoma continua lá que você vai desistir. Ei, resista a isso. Continue confessando, eu sou curado. Ah, mas o sintoma está dando, mas eu sou curado. É uma verdade estabelecida em Deus. Foi me dada por meio de Cristo e foi revelada pela palavra. Eu sou curado. A Bíblia nos diz em Provérbios, no capítulo 8, que do fruto da nossa boca a gente vai comer. A Bíblia fala que do fruto da boca o coração se farta. O que produz os lábios se satisfaz. E diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, do seu fruto comerá. Às vezes a gente não está usando do poder que está na nossa língua. E a gente quer comer desse fruto. A gente só vai comer se a gente primeiro semear as palavras que estão no nosso coração em fé. Quando a gente lança fora essas palavras, elas são como sementes lançadas nessa terra. No reino espiritual, querido, quando você fala, uma semente é lançada. E os céus, os anjos, o Senhor, eles estão prontos para fazer com que essa palavra que sai da sua boca, essa semente que sai da sua boca, alinhada à palavra de Deus, traga a você aquilo que você espera que seja fruto. Agora, mantenha isso, irmão. Mantenha isso. Samir, você está dizendo isso porque você está com raiva do diabo só. Samir, mas às vezes a gente adoece, e é verdade.
Mas a gente não pode se conformar com isso, irmão. Porque a verdade sobre nós não é a doença. A verdade sobre nós é a palavra de Deus, que diz que nós somos curados. Diz que nós fomos curados. Diz que o Senhor curou a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, se a Bíblia diz, eu creio nela, ponto final. Nada vai mudar essa verdade, meu irmão. Continua perseverando, declarando a palavra. Mantenha os seus olhos em Cristo. Sabe, a Bíblia me fala, eu vou encerrar com isso. A Bíblia me fala sobre quando Moisés, no meio do deserto com o povo, precisou do Senhor ser aquele que o instruiu, no meio ali daquelas serpentes que picavam os homens. Moisés foi instruído por Deus para fazer uma serpente de bronze, de modo que quando os homens olhavam para a serpente que Moisés tinha feito, então eles eram curados, eles eram livrados das picadas das serpentes, eles eram livrados da morte. E a Bíblia fala que do mesmo modo, Jesus mesmo ensinando para os seus discípulos em João, ele diz, olha, do mesmo modo como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, do mesmo jeito que as pessoas eram curadas e livradas da morte, livradas do que era mortal, ao olharem para aquela serpente de bronze, irmãos, da mesma forma, quando nós olhamos para Cristo, aquilo que deveria ser o que nos moe, quando nós olhamos para o que moeu ele, então nós somos livrados do que nos moe. Quando nós olhamos para o fato de Jesus ter sido moído e traspassado naquela cruz, isso nos livra das dores que nós estamos passando aqui nessa terra. Olhar para a palavra, olhar para Jesus, vai fazer com que nós sejamos livrados do que é mortal. Por isso que a Bíblia diz que ele nos livrou do que era mortal, pela sua palavra. Foi por meio de Cristo, irmãos, quando nós olhamos para Ele, quando nós olhamos para a palavra, nós temos a nossa cura, a nossa saúde conservadas, preservadas, e podemos andar nessa terra de maneira a cumprir aquilo que Ele nos chamou a viver. Nada, absolutamente nada, vai impedir você de cumprir o que Deus chamou você para viver. Nada, absolutamente nada, meu irmão, vai impedir você de viver o plano perfeito que Deus tem, a carreira que Ele tem. Não se conforma, a dor chegou, resista à dor, resista ao diabo, confessa a palavra, creia na palavra, e você vai ver a sua vida frutificando nessa terra, como filho de Deus que você foi criado para viver e andar, saudável, forte, vivendo nessa terra para desfazer as obras do diabo. Nós não viemos para cá para concordar com as obras do diabo, nós viemos para essa terra, irmãos, para desfazer as obras dele. Eu e você estamos aqui para desfazer as obras dele. Então não se conforme, quando um sintoma vier, quando um problema vier, quando uma dor vier, um diagnóstico vier, não se conforme, mas pegue o que a palavra diz, não vos conformei com este século, mas transformai-vos, transforma aquilo que está dentro de você, transforma o cenário pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. E você vai ver como isso vai funcionar para a sua vida, porque funciona para mim e funciona para todos aqueles que desde quando Cristo veio à terra, decidiram crer nele. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus, todo o resto é passageiro, todo o resto é momentâneo, todo o resto é mentiroso. Você pode ficar de pé aí no seu lugar? Ah, Samir, mas eu estou envelhecendo mesmo. Faz parte do envelhecimento, né? A gente começar a passar por isso. Aí, queridos, a Bíblia diz que Moisés tinha 120 anos quando morreu. E diz que não escureceu nem os olhos, as vistas dele eram boas. E que ainda, além disso, não se abateu o vigor. O homem era forte e enxergava bem. Com 120 anos de idade, irmãos, não é a vontade de Deus que você tenha uma velhice passando por dores e doenças. Você continua sendo curado, sendo sarado. Você continua vivendo saúde divina. Mesmo que a idade e os dias se avancem, você continuará com vigor, com saúde, enxergando, escutando, caminhando, fazendo tudo bem. Amém? Não se conforme. Não se conforme. E se a doença vier, irmão, conta com a igreja para orar por você. A Bíblia diz que quando nós estivermos com alguma enfermidade, nós precisamos orar uns pelos outros para sermos curados. Sabe, há poder na nossa oração. A Bíblia diz que muito pode em seus efeitos, é muito poderosa e eficaz a oração dos justos, que ela é poderosa e traz resultados extraordinários. Então, se você tem passado por alguma coisa nesse sentido, querido, puxa alguém que creia junto com você, para levantar-se, para crer com você até o fim, e orar mesmo e você ser curado, orar mesmo e o cenário ser mudado. Sabe, mas tem coisas que não são curáveis. Ei, não há nada que seja impossível para Deus. Pelo menos assim diz a palavra.
Todo o resto é passageiro. Todo o resto é mentiroso. Mas a palavra continua sendo a mesma. Ela é a verdade sobre mim e sobre você. Ela é a verdade sobre mim e sobre você. Ela é a verdade sobre mim e sobre você. E nós vamos permanecer crendo assim e falando assim, irmãos. Não importa, mesmo que uma doença venha, mesmo que um sintoma venha, mesmo que uma circunstância venha, nós vamos continuar crendo na palavra, porque ela é a verdade. Ela diz que você é suprido, você é suprido. Ela diz que você é curado, você é curado. Ela diz que você tem paz, você tem paz. Ela diz que você é alegre, você é. Ela diz que você é justo, você é. Ela diz que você é santo, você é. Ela diz que você está sentado com Cristo nas regiões celestes, você está lá. Você está aqui, mas essa parte é passageira. A sua verdade, a verdade sobre você é a eternidade com Cristo. Então fica com isso, irmão. Não deixa nada abalar você. Faça como Paulo disse, olha, nós não ficamos desamparados. Nós não vamos ficar abalados com isso. Nós vamos continuar perseverando, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém, irmão. Amém mesmo. Glória a Deus. Pai amado, muito obrigada pela sua palavra tão poderosa, tão eficaz, que nos alcança. Pai, a tua palavra é remédio para nós. A tua palavra, ela nos anima, ela nos encoraja, ela nos levanta. Pai, a tua palavra nos traz cura, a tua palavra nos traz saúde, a tua palavra nos traz verdade, nos traz alegria, nos traz paz, nos traz liberdade, Senhor. Nós louvamos ao Senhor pela sua palavra. E nós declaramos, Pai, que viveremos a tua palavra todos os dias das nossas vidas. Não retrocederemos, Pai, mas viveremos aquilo que o Senhor nos chamou para viver nessa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, eu não posso deixar você sair daqui nessa noite sem te dar a oportunidade de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, nós vimos que foi Ele quem nos deu todas essas coisas que dizem respeito à vida. Se você está aqui nessa noite e ainda não entregou sua vida a Jesus, chegou o momento de você mudar a sua história. Chegou o momento de tudo ser transformado. Saber como isso vai ser, eu não acredito muito que seja assim. Você não precisa acreditar muito que vai ser transformado. Você precisa acreditar muito que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E que Ele fez tudo isso só para trazer você até Ele. Só para amar você, só para salvar você. Se você crê nisso, eu sei que a transformação vai vir. Se tem alguém aqui nessa noite assim e deseja entregar sua vida a Jesus, levanta bem alto sua mão. Eu quero orar por você e a sua história vai ser transformada de hoje por diante. Tem alguém que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador? Todos salvos? Glória a Deus. Todos salvos. Tem alguém que está aqui e já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, e você quer fazer isso hoje? Você quer sair daqui orando em outras línguas? Vem até aqui à frente, rapidamente. A nossa equipe dos conselheiros está aqui à disposição. E por último, eu quero saber se tem alguém que está com algum sintoma, alguma dor, alguma enfermidade, algum diagnóstico aqui nessa noite. Se você está aqui nessa condição, vem rapidamente. Você já ouviu a palavra? Já recebeu a verdade do que ela diz? Eu vou apenas fazer o que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz assim: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão bem. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Apenas você precisa crer que aquilo que você ouviu hoje é a verdade. O meu papel, impor as mãos. O papel de Deus é enviar Jesus para curar vocês. E o de vocês, crer que Ele já fez todas essas coisas. Sabe, há poder no nome de Jesus, há poder na palavra e há poder na imposição de mãos. Algo sobrenatural acontece. Nós temos inúmeros testemunhos de pessoas aqui que receberam sua cura através de uma oração como essa. E vocês vão entrar para essa estatística daqueles que receberam sua cura por meio da imposição de mãos. Vocês vão entrar para esses números. Não vai ser só mais uma história, mas vai ser a história da vida de vocês. Mas vai ser um número que vai entrar nessa estatística. Amém? Vocês creem assim? Em nome de Jesus, você pode direcionar suas mãos aqui para os nossos irmãos. Pai amado, eu te louvo porque sua palavra diz que se eu impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão bem, Pai. Eu declaro ela bem, ela curada, Senhor, vivendo em plenitude aquilo que o Senhor a chamou para viver. Não importa o sintoma, não importa o diagnóstico, não importa o nome, eu declaro ela recebendo agora mesmo a manifestação daquilo que foi estabelecido em Jesus. Curada, curada, totalmente livre de todo sintoma, de toda dor, de toda enfermidade. Em nome de Jesus, receba a sua cura, receba em nome de Jesus. Agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que ela receba aquilo que o Senhor já estabeleceu em Cristo. Pai, em nome de Jesus, ela sendo curada agora mesmo, todo sintoma indo embora. Ela ficando livre, Pai, de todo mal, de toda dor, de todo tipo de mal-estar. Eu declaro ela livre agora mesmo, Pai. Em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, receba a sua cura agora mesmo. Em nome de Jesus. Se você estava sentindo alguma coisa, eu declaro alívio agora mesmo.
Se você não podia fazer alguma coisa por causa do que você estava sentindo, faça, porque você agora pode. Você está curado em nome de Jesus. Sim. Sim. Amém. Maria Vitória. Amém. Amém. O nosso irmão está pedindo oração para uma menina que tem 6 anos de idade, a Maria Vitória, sobrinha dele. E os pais dela estão assistindo ao nosso culto agora. E ela está acometida nesse momento de leucemia. Mas vamos também orar depois sobre isso, junto com os nossos pastores, rendendo graças pela cura da Maria Vitória. Mas você, como igreja, você pode se colocar nesse lugar. A Bíblia diz que se nós oramos, nós somos curados. Então, que você ore agora como se fosse um ente querido seu. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos pela vida da Maria Vitória, Senhor. Nós declaramos essa criança desfrutando, Senhor, de saúde divina. Pai, nós declaramos ela se tornando um testemunho vivo daquilo que o Senhor fez. Pai, nós declaramos Maria Vitória curada, livre de todo tipo de mal no corpo dela. Senhor, nós falamos com o sangue dela, declaramos sangue limpo, curado, saudável. Nós declaramos tudo no corpo dela funcionando bem, ela reagindo ao tratamento. Pai amado, ela reagindo bem em nome de Jesus. Nós declaramos que os pais da Maria Vitória vão converter os seus corações ao Senhor. Pai, eles vão olhar para o que o Senhor fez e ver o quanto o Senhor é bom. Nós declaramos que Maria Vitória vai contar esse milagre durante toda a sua vida nessa terra. E através disso, Pai, ela atrairá muitos ao Senhor. Ela dirá: eu sou um milagre do Senhor. Deus fez um milagre na minha vida, em nome de Jesus. Satanás, nós falamos com você e dizemos: solte suas mãos da vida da Maria Vitória agora mesmo. Declaramos ela curada, sarada, saudável, fortalecida nesse instante e reagindo a tudo isso e se levantando bem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê assim também? Amém. Está feito. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Nós estamos chegando ao fim. Amanhã nós temos Eleve. Então eleve as suas expectativas. Vai ser um tempo maravilhoso, preparado por Deus. Irmãos, nós estamos mesmo gerando esse tempo em oração. Sabemos que o diabo vai tentar, como ele tem tentado, levantar situações. Nós sabemos que ele vai fazer o papel dele, mas a igreja está fazendo o papel dela. Nós estamos orando, gerando no reino espiritual. E coisas poderosas vão acontecer aqui. A partir de amanhã, nós sabemos que o Senhor vai continuar aquilo que ele já começou. Mas sabemos que tem uma porção especial para esse tempo. Então, se você ainda não fez a aquisição do seu passaporte, ainda dá tempo de você dar uma passadinha lá no balcão de informações da secretaria e adquirir o seu passaporte. E amanhã você vai estar aqui conosco para um tempo glorioso. Deus separou esses dias para nós, irmãos. E nós vamos desfrutar de tudo que Ele preparou. Tem mais algum aviso para hoje? Tudo certo? Tudo certinho? Então, qualquer coisa que você precise de informação acerca dos outros eventos, balcão de informações lá também atrás. E nós nos veremos amanhã em nome de Jesus. Amém? Então vá em paz, seja abençoado praticando a palavra. E eu declaro sobre você essa graça te assistindo em tudo. E você pronto para receber as boas notícias. Quando seu telefone tocar, tudo vai mudar em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vai na paz. Amanhã